Vamos lá, Dani. Pode assumir, já está no ar. Vamos lá? Vamos Boa lá. noite. Gostaria de agradecer a presença de todos, em nome do IAP, na presença dos nossos queridos chefes de comissão, líderes de comissão. O IAP é o Instituto dos Advogados de Pernambuco, fundado desde 1851, que tem uma grande relevância aqui no mundo jurídico para incentivar os estudos e as pesquisas nessa área. O evento de hoje é sobre o PLP 33 e é feito basicamente pela Comissão de Direito Comercial e vai ser encabeçado pelo nosso querido professor e advogado e membro do IAP, Jader Lemos Neto, para quem eu passo a palavra. Obrigado, Dani. Eu não sou professor, tá? Mas obrigado. Mas agora, se eu for digno disso, eu agradeço aí o carinho. Pessoal, o PLP é muito importante, é relevantíssimo para a área de procedimentos de insolvência, né? Então, a gente sentiu que era um tema que a gente deveria trazer para um dos eventos de nossa comissão, né? E é um PLP que ele trata basicamente dos procedimentos de insolvência para MEs e EPPs. Então, de extrema relevância, porque, como a gente sabe, e quem milita nessa área, a gente sabe que o plano especial de recuperação social que é previsto na 11.101 era plenamente ineficaz em relação às EPPs e MEs. Então, nada melhor do que tratar desse tema com um grupo de juristas que está à frente aí das discussões desse projeto. E esse grupo é formado pelo professor Marcelo Sacramone, que é juiz da 2ª Vara de Falências e Recuperações Judiciais de São Paulo, pelo professor também... Tomás, você é professor? Tomás, você é professor? Só da vida. Só da vida. Tomás Santana também, que ele é vice-presidente da Comissão Permanente de Direito Falimentar e Recuperacional do Instituto dos Advogados de São Paulo. E o meu querido amigo Renato Scardoa, que já participou aqui do IAP, já é da casa, né? Se brincar, já tem até quarto aqui, né Renato? Que é advogado especialista em estruturação de negócios e recuperação de empresas, sócio de Bumachá Advogados. Antes de passar a palavra para o meu colega Gustavo Ramiro, queria registrar que o professor Sacramone está lançando agora, recentemente, uma nova edição dos Comentários à Lei de Falências e Recuperação Judicial, um livro espetacular para quem atua na área, e já está à venda no Amazon. Então, aproveitando que eu estou aqui com a palavra, fazer essa publicidade aí para o nosso querido professor, e vou passar a palavra para o meu querido colega Gustavo Ramiro, para fazer as saudações e a gente iniciar as nossas rodadas de perguntas. Muito boa noite a todos e a todas. Queria inicialmente agradecer a oportunidade, o convite que me foi feito pelo querido amigo Jader Lemos, presidente da nossa Comissão de Direito Comercial do IAP e um advogado bastante atuante, sempre muito entusiasmado com todos os temas novos que surgem a cada dia, sobretudo no que diz respeito à insolvência empresarial. Então, Jader, muito obrigado pelo seu convite. Também quero cumprimentar a nossa vice-presidente do IAP, Daniele Janguier. Transmita ao nosso presidente Gustavo Ventura, que eu sei que está nos ouvindo hoje, os meus cumprimentos também e agradecimento. O presidente Gustavo Ventura, que tem dedicado uma especial atenção a esse tipo de evento, onde a gente reúne grandes nomes, né, do direito nacional e pode travar alguns debates, fazer uma conversa, enfim, aprimorar o nosso conhecimento de alguma maneira, ouvindo e trazendo também alguns questionamentos. Então, o IAP, mais uma vez, traz um evento de grande importância para a cultura jurídica e espero que a gente possa, ao final, sair, cada um de nós, né, possa sair enriquecido desse debate. Tenho certeza que assim será. Então, fico à disposição também para que a gente possa debater algum tema e devolvo a palavra ao nosso Jader para que ele já inicie a primeira rodada de perguntas e que a gente inicie esse rico debate que tenho certeza será proveitoso para
para todos nós. Obrigado, Jader. Nada. Muito obrigado, Gustavo. Obrigado, Dani. Vamos lá iniciar aqui a nossa rodada de perguntas. Eu quero iniciar fazendo a pergunta para o professor Marcelo Sacramone e quero ouvir os comentários dos demais palestrantes com a resposta do professor. Foi realizada uma pesquisa do Observatório de Insolvência, que inclusive o senhor fez parte, professor Sacramone. Constatou-se que entre 2010 e 2017, no estado de São Paulo, pouquíssimas empresas, microempresas e empresas de pequeno porte socorreram a lei de recuperação judicial, embora seja a maior categoria empresarial que existe hoje dentro das empresas, dos tipos de empresas que existem registrados nas juntas. E dessas que ajuizaram, um pouco mais da metade tiveram indeferidos os seus pedidos de recuperação judicial. Então, onde é que a nossa legislação falhou? O que há de errado com o procedimento especial? A atual reforma da Lei 11.101, sob o vosso ponto de vista, conseguirá impactar de algum modo este cenário apresentado? Eu agradeço o convite que me foi feito pelo Instituto dos Advogados de Pernambuco. É um enorme prazer voltar para debater ainda mais um tema na presença de tão ilustres debatedores. Então, eu agradeço todo o convite que me foi direcionado, faço na presença do nosso mediador, presidente aqui da mesa, Dr. Jader, e agradeço ainda mais por poder expor alguns problemas, porque a nossa lei de falência e recuperação foi feita para superar a crise do empresário brasileiro. Então, o empresário brasileiro precisa de um incentivo para que ele empreenda e, eventualmente, tenha um insucesso, é do risco do negócio. A grande questão é que muito pouca gente discute é que o empresário brasileiro não é um empresário médio ou um grande empresário. O empresário brasileiro, e aí falo de São Paulo, 90% das empresas registradas na junta comercial são EPPs e MEs. Este empresário, durante 10 anos no estado de São Paulo, só fez um pedido em 203 casos de recuperação. Aí você fala, não é possível, o maior estado da federação, que tem 40% a rigor dos processos de recuperação judicial do Brasil inteiro, tem 203 processos? Só. Desses 203, 97 processos apenas se converteram em processos com processamento de recuperação judicial. E aí você fala, o empresário brasileiro, por conta disso, não pode errar, ele não pode fracassar. A legislação que a gente debateu, e aí o projeto de lei que virou a 14.112, como você destacou, foi feito para essa empresa? Não. Essa empresa que tem lá especificamente uma crise, só em 97 casos conseguiu equalizar ou tentar equalizar esse seu passivo. Portanto, a nossa lei não supre o problema do empresário brasileiro. Na realidade, ela protege o empresário milionário pobrezinho que não quer pagar o seu específico credor. Só cabe recuperação judicial no estado de São Paulo, na prática, para um empresário que tem um faturamento, uma renda bruta operacional anual de aproximadamente, a gente fala a partir de 10 milhões de reais. E para a conta fazer sentido, a partir de 50 milhões de reais. 10 milhões a gente não acredita que esse cara vai conseguir pagar as custas do processo. E quando a gente foi olhar esses processos de recuperação propriamente, o que a gente identificou é que apenas 4 deles fizeram a opção pelo procedimento especial. Aí você fala, tem todo um capítulo na lei, só 4 no estado de São Paulo durante 10 anos utilizou? Por quê? A gente acha que eles erraram. Se eles soubessem ou fossem talvez melhor instruídos, talvez tivessem optado por uma outra via. E por que isso? Porque não é possível que alguém que possa, e aí a gente mediu isso, na média, pagar os seus credores numa mediana de 8 anos, por que ele vai optar por se submeter a prazos específicos de 3? Com Selic? Sem deságio? Não faz sentido. É por conta disso que todos os outros 90
especificamente 3, optaram pelo procedimento normal. E aí você fala, poxa, mas qual que é a principal razão de indeferimento dos processos de recuperação, do deferimento da recuperação, e que a gente poderia extrair extrair um problema pelo qual esses empresários não estão ingressando com recuperação? Se a gente for olhar como causa de indeferimento, mais de 90% é documentação irregular. Porque é óbvio, se esse empresário tem a absoluta simplificação dos seus documentos contábeis, e francamente, a mercearia, a padaria, o cara não tem livro, ele não precisa ter livro, com exceção do livro caixa. Como é que ele vai extrair balanços demonstrativos dos últimos 3 anos, balanço de resultado, balanço, toda avaliação dos ativos, todo o seu passivo de credores, tudo isso contabilizado, inclusive certificado pelo contador para fazer um pedido de RJ. Então, ainda que a lei tenha estabelecido que a documentação poderia ser apresentada de maneira simplificada, a recuperação judicial pressupõe conhecimento pelos credores. Porque ele precisa saber da condição daquele específico devedor para conseguir avaliar se aquele plano de recuperação é a melhor alternativa possível. Se ele não tem essa informação, ele não consegue votar. E se ele não consegue votar na negociação, talvez a recuperação não seja um mecanismo para esse devedor. A partir dessa constatação, começou a ser criado ou serem trazidas ideias do seguinte ponto: talvez a gente precise começar a mudar essa estrutura de negociação para permitir que este empresário tenha uma alternativa, primeiro, eficiente, segundo, menos custosa, mais rápida e menos custosa, e que permita aos credores ou discutir propriamente o que está acontecendo, ou eventualmente simplesmente se submeter a um procedimento de liquidação. É isso que busca basicamente, e aí a gente vai começar a ver os princípios, mas é isso que busca basicamente esta nova lei, o PLP 33, ele busca talvez dar uma realidade diferente para uma alternativa diferente para um empresário que tem uma realidade absolutamente diversa daquela realidade de empresários médios e grandes, porque este cara simplesmente baixa a porta. Este cara nunca operou na regularidade, ele faz negócio porque a vida dele é negociar. Ele não contabiliza porque custa caro. E se ele tiver que contabilizar para ingressar em qualquer procedimento diferente, ele não vai fazer, porque não faz sentido no custo e benefício do negócio. É a partir deste pressuposto que a legislação começou a ser criada. Doutor Jader. Renato, quer complementar? O áudio, Renato. Agora sim, né? Frase mais conhecida em tempo de pandemia. Não esqueça o áudio ligado, né? Está no mudo. Né? Meu amigo Jader, quero agradecer o convite. Novamente é um prazer participar de um evento do Instituto dos Advogados de Pernambuco. Uma pena que não é presencial, mas eu acho que eu estou gerando créditos para o próximo. Se Deus quiser, a gente sair dessa fase ruim que a gente está vivendo. E eu faço questão de estar presente. Complementando um pouco o que o Marcelo disse, a situação da micro e pequena empresa e o procedimento especial na Lei 11.101, o resultado não era muito, assim, não é muito surpreendente, né? Porque quando a gente pega o relatório do senador Rob Stabat, eu estava comentando, a gente estava conversando aqui, é até curioso, assim, são páginas e páginas falando sobre a importância do novo procedimento, né? Naquela época era o novo procedimento, e explicava por que a concordata não funcionava. E tinha diversos fatores, e um deles era porque era muito engessado, e ele inviabilizava uma livre negociação entre credores e devedores. E uma das principais críticas era justamente essa: olha, a concordata é muito engessada, e repetir, e falava, olha, a gente tem que chegar num sistema mais negocial, em que permita que credores e devedores tenham um ambiente de livre negociação, mas, enfim. E aí entra para falar do capítulo, né, da seção destinada a micro e pequena empresa, do plano especial, que na verdade é um procedimento, não é só um plano especial, né? E fala assim, olha, micro e pequena empresa, valorosa micro e pequena empresa brasileira,
precisa de um tratamento específico, especial, vamos destinar um tratamento igual ao da concordata. Então, assim, a gente escreve que a concordata não funciona e fala, para você que é especial, o que eu vou dar? Aquilo que não funciona. 10 anos depois, funcionou? Não funcionou, né? Então, assim, e por todas as razões que o Marcelo explicou, então a gente parte desses primeiros, assim, acho que o primeiro sintoma é burocracia, custo, né? E uma coisa está interligada com a outra, né? Dentro da burocracia, eu acho que é a exigência de documentos desnecessários, né? A gente até conversa entre nós aqui, até nas grandes recuperações, quantos credores, grandes credores com bancos, assessores financeiros, grandes advogados específicos na área, analisaram um balanço de uma empresa em recuperação judicial para saber a utilidade daquele balanço. Né? Estava conversando com o Thomas até, ele falou assim, não, eu lembro de um caso específico que um credor questionou algum vício no balanço e tal, e o juiz falou, tá, assim, completamente relevante, um vício formal, né? Mas está lá na lei, preciso de um balanço, preciso tal. Na verdade mesmo, o que era importante para o credor era saber o seguinte, olha, meu amigo, mostra para mim o que você tem de ativo, mostra para mim o que você tem de passivo, e nessa relação ativo-passivo, se você quebrar, o que eu coloco no meu bolso? É isso que o credor precisa saber. Então, se você quebrar e for para liquidação, quanto que eu levo? Olha, meu amigo, você está no final da fila, você não vai levar nada, ou você está muito próximo de levar alguma coisa. Tá bom, então eu vou levar essa quantia, tá? Em contrapartida, se você se recuperar, o que eu levaria, né? Então, acho que essa deve ser a análise, né? Então, vamos lá. Então, acho que o primeiro ponto era o sistema burocrático, sistema custoso. E um outro ponto dentro do custo e burocracia, a gente vê o ambiente onde esse procedimento de concurso de credores, ele era levado, né? A gente tem uma tradição de levar tudo para o judiciário, né? Leva tudo para o judiciário, leva tudo para o judiciário. E eu acho que um dos avanços do projeto e o fruto das nossas, acho que, discussões era criar procedimentos extrajudiciais, né? A gente vai entrar um pouquinho mais no detalhe, então, quando detalhar um pouquinho, explicar um pouquinho mais dos procedimentos. Então, assim, o projeto, ele privilegia procedimentos extrajudiciais, né? Então, a gente tem uma renegociação extrajudicial, uma liquidação simplificada, que é um procedimento extrajudicial, e no insucesso desses dois procedimentos, a gente tem uma renegociação judicial, mais um procedimento muito mais simplificado, que o Thomas vai comentar no maior detalhe. E eu acho que nos últimos anos, a gente sentia também a necessidade de não só ter um arcabouço que privilegiasse uma renegociação judicial, mas precisava ter uma rede de apoio para viabilizar essa renegociação no concurso de credores, né? Que também seria ilusório imaginar que um credor, ou que um devedor, uma pequena padaria, pudesse chamar Itaú, Santander, meu amigo, vem aqui na minha padaria, vamos negociar todos juntos. Isso não iria acontecer, e até por isso ia perder um pouco o sentido. Então, precisaria ter uma rede de apoio, né? E a gente viu que essa rede de apoio surgiu até mesmo antes do projeto, e o projeto ele vem ao encontro dessa nova rede, que são Sejus, que a gente vê um esforço do Sebrae em querer fazer isso, CNI, e aí a gente até vê depois eu vou entrar um pouco no detalhe, a previsão dessas entidades de classe em servirem como meio para renegociação, tanto no ambiente extrajudicial e viabilizar a mediação que resultará num plano de renegociação extrajudicial, como também sendo um facilitador quando eu inicio uma renegociação judicial. Né? Então, vamos lá, sobre os princípios que a gente pode trazer, né? Sobre os ideais, era procedimentos muito mais simples, exigências mínimas de documentação só daquilo que é necessário mesmo, saber se o devedor ele atende aos requisitos legais de maneira bem objetiva, se os documentos fornecidos eles são úteis para o credor, aquilo que não é útil fica fora, né? Privilegiar procedimentos extrajudiciais. E aí eu acho que um outro avanço algo que na reforma da Lei Geral a gente não conseguiu,
que é ampliar o conceito de devedor, que é muito na linha que já na Lei Complementar 123 a gente já tinha, né? Na Lei Complementar 123, ela vai muito na linha do agente econômico, numa linha transversa, que não é só a empresa, né? Só o empresário do 966, que é um conceito ultrapassado, mas a gente já tinha na Lei Complementar 123 a sociedade simples poder ser equiparada, ser entendida, ser enquadrada como micro e pequena empresa. A gente tem outros agentes econômicos sendo enquadrados como micro e pequena empresa e acabavam ficando num limbo, e o projeto ele traz uma classe de equiparados que resolve esse problema, e a gente não tem mais essa discussão quem pode ou quem não pode se valer dos procedimentos especiais. Então, acho que esses são os principais as principais diretrizes, né? Menos burocracia, menos custos, procedimentos extrajudiciais céleres, simplificados e que possibilitem, inclusive, uma aplicação igualitária ao longo do Brasil, né? Esse também era um outro desafio que a gente sempre comentava, que é 11.101, a gente vai perder toda uma jurisprudência que deu uma segurança jurídica, né? Se a gente precisou da jurisprudência para dar segurança jurídica, é porque a lei não era clara o suficiente, né? Ninguém discute se uma execução de um cheque precisa ter uma vasta jurisprudência para dar segurança jurídica. Não, a lei é objetiva, o procedimento é claro, é simples, executar um cheque é algo tranquilo. Então, por que a gente não poderia ter procedimentos simplificados também, que não dependesse tanto do crivo, do judiciário, para dar segurança jurídica para credores e devedores? Bom, Renato, só fazendo uma brincadeira, depende do advogado do devedor, né? Para executar a defesa da execução do cheque. Tomás, por favor, dê seus comentários aí sobre a resposta do professor Sacramone e do nosso querido Scardoa. Bom, primeiro, boa noite a todos, Jader, Daniele, Gustavo, os queridos amigos Renato e Marcelo. Acho que é um prazer estar aqui falando com os ouvintes, as pessoas que estão assistindo aqui o nosso webinar. Lamento, assim como o Renato, que não é um encontro físico, mas seguimos fortes na luta que acho que ainda esse ano, quem sabe, conseguiremos isso. Eu acho que o Renato e o Marcelo falaram muito bem, explicaram o contexto em que essa legislação ela está inserida e no contexto em que ela era exigida. Então, acho que isso por si só já é um grande avanço. Eu faço um comentário, acho que em uma das perguntas que o Jader fez, que se a nova lei, né, se a recente, a lei 14.112, trazendo alterações para 11.101, se ela, de alguma forma, impacta esse cenário, foi uma das perguntas que você nos fez, e acho que não impacta, até porque, na verdade, o procedimento da recuperação especial da 11.101 nada muda com as recentes alterações, e acho que isso tudo é um pouco do reflexo daquilo que o Renato falou. A verdade é que esse grupo de empresas, que é o maior grupo de empresas do Brasil, não o maior faturamento, mas o maior grupo, elas realmente ficaram esquecidas pela legislação, e acho que chegou o momento da gente resgatar tudo isso, tentar realmente trazer um arcabouço jurídico que seja aplicável a esse tipo de empresa, especialmente porque a gente vive um momento muito delicado, né, da nossa história mundial. Então, mais do que nunca, essa legislação ela se torna premente, e as alterações da 11.101 não mudaram isso. Então, acho que isso torna mais ainda necessário que o projeto que já foi aprovado no Senado,
ele tenha um trâmite célere também na Câmara dos Deputados, e a gente tem ainda esse ano esse arcabouço jurídico que vai ser muito importante. Bom, eu vou passar a palavra para Gustavo, ele vai dar continuidade às nossas perguntas. Por favor, doutor Gustavo. Obrigado, Jader. Queria dizer que eu fico até bastante confortável ouvindo a opinião do professor Sacramone, professor Thomas, do professor Renato, porque eu, ao ler o PLP, também não enxergo, não diviso uma grande mudança que modifique essa realidade tão presente a respeito das chances, né, de recuperação das MEs e EPPs. Eu confesso que sou um pouco cético a respeito desses projetos, porque, no final das contas, se briga muito, se debate muito, cada ente interessado, as instituições financeiras de um lado, as associações empresariais de outro, todos defendem seu ponto de vista, a academia também leva os fundamentos teóricos, e no final das contas, o Congresso Nacional acaba fazendo mudanças muito tímidas, né? E isso acaba também, de certa forma, desestimulando todos nós que queremos, né, avanços, que queremos uma mudança, não radical, mas uma mudança importante, uma mudança significativa, né? E ouvindo todas as ponderações que foram feitas, eu penso o seguinte, aí trago esse questionamento, essa indagação aos nossos convidados. O PLP, o texto do PLP, ele traz uma série de requisitos, de documentos. Eu não consegui identificar como esse projeto ele reduziria o custo do processo judicial, no caso do processo judicial, não é? A contratação de escritórios de advocacia especializados, a contratação com uma consultoria financeira, o administrador judicial, enfim, tudo isso existe e tudo isso representa um custo muito significativo. O professor Sacramone já se referia a esses custos e enfim, comparando com a capacidade econômica da empresa. Uma empresa que não tem um faturamento significativo, ela não vai conseguir enfrentar esse processo, sobretudo no momento de crise em que todos os credores estão ali buscando satisfazer os seus interesses. Então, eu traria o seguinte questionamento: até que ponto essa estrutura legislativa que nós temos hoje, e também até esse projeto que se propõe, até que ponto eles contrariam o princípio da preservação da empresa, ou, como dizem alguns, o princípio da preservação da empresa economicamente viável? Até que ponto essa estrutura legislativa ela se contrapõe a esse princípio que é a pedra de toque da legislação recuperacional? Então, a partir dessa questão e desse princípio específico, então eu pediria que os nossos convidados pudessem abordar essa questão mais principiológica, não é, que tem sido também a base das alterações legislativas. Eu tenho participado, aliás, vinha participando, né, das discussões no Senado sobre o projeto do novo Código Comercial, que agora, de uma certa forma, se arrefeceu com tantas propostas aí de modificação da legislação, mas era um projeto bastante principiológico. E, nesse caso do PLP 33, eu consigo identificar uma certa colidência, não só dele, mas também da própria Lei de Recuperação e Falência, em certos aspectos, sobretudo nas repercussões econômicas de um pedido no âmbito judicial, e talvez haja um choque dessa realidade com o princípio da preservação da empresa. Então, gostaria de ouvir nossos convidados a respeito disso. Se possível, agora, para a gente fazer um pequeno revezamento aqui, começando pelo professor Thomas Santana. Obrigado, Gustavo. Acho que essa questão de custo, né, do processo judicial, ela é extremamente relevante e, de fato, acho que
pelos números que o Marcelo mostrou aí para a gente, é um dos principais gargalos para você afastar realmente a tutela jurisdicional daquele que realmente precisa, né, desse auxílio. Eu vejo que é um pouco do que tentamos trazer aqui, a batalha para esse PLP, e vejo também em alguns pontos da reforma da Lei 11.101, que tenta se atacar esse problema. Hoje, nós já temos uma situação um pouco mais consolidada de utilização de ferramentas mais céleres, como e-mails, assembleias virtuais, facilitadores para exatamente você tentar desburocratizar o processo. Mas, infelizmente, a gente tem realmente uma cultura muito judicial. Lembro que, nas vezes que nós estivemos discutindo esse projeto, sempre vinha aquela sensação, mas isso aqui não precisa de um juiz para olhar, porque talvez pode ter alguma coisa, tal. E aí ele falou, não, mas é isso que a gente está querendo evitar. É óbvio que o juiz, o poder judiciário, ele é extremamente necessário, e sempre que existir uma ilegalidade, o direito de ação é livre, ele não vai ser obstado, deve ser buscado, e a situação vai ser analisada. Mas eu vejo que ainda a gente precisa se desapegar um pouco dessa cultura de que, olha, a coisa só funciona se eu pedir, o outro falar que não e um juiz decidir se é sim ou não. Acho que não é por aí. E a recuperação judicial, a renegociação judicial, enfim, é o ambiente que exatamente você precisa disso. Você precisa de credores ativos que tenham conhecimento, que tenham informação, a informação que o devedor precisa fornecer, e que juntos cheguem à melhor solução. Tendo uma ilegalidade, o juízo deve ser consultado e será. Mas o quanto mais a gente conseguir afastar o processo do Poder Judiciário, a chance da gente ter um procedimento mais célere, mais simples e, consequentemente, menos custoso é maior. Então, acho que é isso que a gente tem tentado espelhar melhor nos procedimentos que vieram no PLP 33. Obrigado, professor. Então, ouviria agora o professor Marcelo Sacramone. Obrigado, Gustavo. E deixa eu posicionar algumas coisas, porque muito se fala sobre o artigo 47, sobre preservação da empresa, mas muito pouco se fala sobre o 75, que também é preservação da empresa. Então, preservação da empresa não é preservação do empresário, preservação da empresa é preservação da atividade. Empresa é atividade, não é instituição. Então, o que a gente tentou, e só para falar do 14.112, eu tenho absolutamente a mesma impressão do que a sua. A 14.112 não muda absolutamente nada, francamente, para ninguém, nem para o próprio devedor. Não muda nem sequer para o fisco, porque o fisco esqueceu de conversar quando foi apresentar a lei, que quem aplica aquela lei é o juiz, e aquele juiz já estava desconsiderando a CND, inclusive até o STJ, para concessão da RJ. Então, se não houver a conversa com os russos, a lei não é aplicada. Por outro lado, o credor em nenhum momento sentou sequer para conversar à mesa. Então, me parece que de uma solução negociada, o devedor no benefício foi vetado, o fisco não vai ser aplicado e o credor sequer chegou a discutir. Portanto, a 14.112 me parece que ela não preserva absolutamente ninguém, nem um devedor na condução, muito menos o credor na satisfação do seu crédito. O que a gente tentou com o PLT 33 foi acabar um pouco com esse enorme ciclo vicioso pelo qual estávamos passando. E para isso a gente precisou identificar alguns problemas, e eu concordo com você novamente, que a lei é burocrática, segundo,
que a lei é custosa. Qual que é a principal barreira ou um custo hoje de transação? O judiciário. O judiciário é custoso. Por quê? Porque se você for passar qualquer coisa pelo judiciário, você exige tempo, profissional, especialistas, e isso demanda tudo. Por conta disso, foram inseridos na lei alguns institutos justamente para superar isso. A liquidação extrajudicial é feita fora do Poder Judiciário, feita na própria junta, feita no órgão. Isso, de alguma forma, acabaria com toda e qualquer barreira. E aí se pergunta, poxa, mas e a recuperação da empresa? Recuperação da empresa não se confunde com empresário, com uma única exceção. Uma única, o EPP-IME. O EPP-IME tem como única atividade sua própria força de trabalho. É o padeiro que é dono da padaria, é o comerciante que é dono do estacionamento. Não existe empresa, a empresa é ele. A empresa não é a PJ. A empresa é o sócio administrador, que em regra também é o único empregado e que em regra tem a única relação de confiança com seus credores. Não existe recuperação dessa PJ. O que existe é eventualmente limitação do débito, do único cara ali que importa, porque se ele sair, nada para de pé. Então, se a gente não parar de eventualmente falar, olha, eu preciso reestruturar a dívida dessa pessoa jurídica para ela continuar renegociando e mantendo sua atividade, pouco importa, porque se eu for tomar o bem do avalista e fiador, que é o único cara que conduz aquela sua atividade, e se ele sair daquela sua condução, não existe atividade. É ele próprio. Por conta disso que tentou se criar, e francamente aí a gente precisa entender, até para não me xingarem, e xingar não só a mim, mas o Thomas e Renato, que estão no mesmo barco, o professor Satiro, porque dizem que a política é a arte do possível. Francamente, é uma arte do possível e da resignação, inclusive. Por quê? Porque diante das enormes propostas e discussões que foram feitas, simplesmente isso não foi, ou não se chegou num consenso sequer para apresentação no Senado especificamente, porque se entendia que a proposta inicial, que era inclusive limpar o avalista e o fiador de qualquer forma de reestruturação desta dívida, né? Porque afinal avalista e fiador se confunde com o próprio empresário em crise, né, EPP-IME, isso se entendeu que era uma forma de recuperação do crédito do consumidor. Mas consumidor não tem nada a ver com este cara. Não, não tem. Mas a política, de novo, é a arte do possível, e dentro das alternativas, talvez dar uma maratona de passos atrás para passar eventualmente meio passo para frente, já é alguma forma de avanço. E foi isso que tentou se criar com o PLP 33. Tentou se criar uma estrutura que fosse um aperfeiçoamento e talvez um pouco da mudança do raciocínio, que não temos nem na grande e muito menos na pequena. Por quê? E aí, a gente vai entrar até em vários institutos aqui, mas um dos que mais me importa é a liquidação. Porque antigamente, e aí o Renato fez alusão ao cheque, antigamente ninguém tem cheque hoje, mas antigamente quem passava cheque, e infelizmente a gente é da idade que tinha cheque, quando você pegava o cheque de alguém, você olhava quando ele tinha conta no banco. Você pegava o cheque e falava, esse cara aqui tem conta no banco desde quando? Porque isso significava que eu podia confiar. Porque se ele tem conta no banco há 15 anos, não é porque o banco fechou tudo e não deixa mais ele emitir absolutamente nada, sinal que ele paga especificamente os seus credores. O que a gente tentou fazer, e principalmente na liquidação, é permitir que hoje os empresários comecem a checar se esse cara está registrado na junta comercial há muito tempo. Por quê? Porque isso significa que ele não pede liquidação todo dia. Isso significa que ele paga os credores dele, não simplesmente que ele continua sobre um outro CNPJ, sobre uma outra atividade, sobre um outro nome, a sua atividade. Ai, Marcelo, mas, poxa, isso significa simplesmente que eu vou regularizar o que ele já faz hoje, que é baixar a porta? Exatamente isso. Ah, mas você não quer recuperar nada? Claro que não. O que eu quero é permitir a regularização deste cara que hoje já não paga absolutamente ninguém, nem o concursal, nem o extraconcursal, para que operando na regularidade ele comece a satisfazer suas dívidas.
Hoje ele simplesmente baixa a porta e abre no vizinho. O que eu quero, a partir de um determinado patamar, é vamos permitir que este cara continue fazendo isso, só que agora regularizando, liquidando o passado para que ele consiga atuar não mais no nome do sobrinho, da tia, do irmão, mas no nome próprio, esta nova atividade, e que ele comece do zero, depois de eventualmente ter fracassado. Poxa, a atividade dele se desprendia dele próprio, ela tem uma determinada autonomia, os credores merecem, inclusive, ter a chance de deliberar sobre isso, ótimo. Se eles quiserem optar, recuperação judicial ou a extra, renegociação judicial e extra, para diferenciar, são alternativas. Agora, caso contrário, este empresário tem que ter a alternativa, a possibilidade de dizer, deu errado, entrego aqui o que eu tenho, passar bem, credores, vou continuar uma outra atividade do zero amanhã, porque talvez amanhã eu acerte. Hoje, infelizmente, não deu. Isso faz com que o Brasil comece a se desenvolver, isso faz com que o empresário tenha a chance de errar, isso faz com que eu estimule a regularização e não mais comece, né, ou continue aceitando a simples, né, desconsideração da personalidade jurídica, quando todo mundo sabe que ele está baixando a porta e abrindo no vizinho a mesma atividade. Por quê? Porque ele não tem outra opção que não fazer isso, ele precisa sobreviver, a atividade é dele. A gente tentou de alguma forma, e confesso, de maneira muito aquém do que gostaríamos, mas de chegar num momento de romper esse ciclo vicioso, para talvez incentivar esse empresário a empreender. Perfeito, professor Marcelo. Eu não é querendo retribuir as concordâncias, não, mas também concordo com a sua exposição quando me referi a um certo ceticismo, né? Era justamente no ponto da renegociação. Acho que uma situação nova trazida pelo PLP, extremamente positiva, é a liquidação simplificada da empresa e, de fato, isso vai impactar de alguma forma, não sei em que dimensão, mas de alguma forma, na retomada da atividade econômica daquele empresário que não conseguiu, por qualquer motivo que seja, mas que não conseguiu manter o seu negócio de pé. Então, acho que esse é um ponto, de fato, fundamental. Vai se, talvez, né, se o PLP alcançar o propósito a que se dispõe, vai extirpar de vez do ordenamento jurídico essas situações aí indesejáveis, né, de uma dissolução ou de uma liquidação irregular e que dura para o resto da vida. Aquilo ali é um karma para a família toda daquele sujeito que não conseguiu levar à frente a atividade. Então, estou de pleníssimo acordo com a sua ponderação. Eu ouviria agora o professor Renato. Por favor, professor. Então, eu agradeço as palavras. Eu vou tentar enxergar um copo um pouco mais cheio, porque, assim, de fato, assim, o texto original, ele avançava muito, assim, na parte do Fresh Start, um Fresh Start de verdade, que não é nem o que nem tem na 11.101. A gente está vendendo na 11.101 o Fresh Start, e só que, assim, a maioria das operações do Brasil, elas são garantidas na pessoa física do empreendedor, né? Então, que Fresh Start que a gente tem se o avalista continua respondendo pelas dívidas? Nenhum, né? Então, mas tá bom, como propaganda de que foi aprovado um bom projeto de lei, vamos seguir nessa linha e que agora temos o Fresh Start. Mas isso é uma falácia, não temos Fresh Start. Né? Então, vamos lá. Eu acho que, então, nesse aspecto, o projeto ele avançava, porque a gente não falava só, existe um Fresh Start, tal, como só um instituto de dar a liberdade. Não, mas tinha uma penalidade para o garantidor, né? Era entregar todos os seus bens. Entreguei todos os meus bens, preservado os bens bem de família, os bens legalmente protegidos, né? Que até por uma questão de preservação da dignidade humana, um princípio constitucional. Mas feito essa preservação desses bens necessários para a sobrevivência do devedor, entreguei todos os meus bens. Ele é estimulado a fazer isso, né? Entrego todos os meus bens, entrego todos os bens da empresa. Infelizmente, esse não foi um avanço conseguido, mas então vamos apontar o copo cheio
em relação ao projeto, que eu acho que, de fato, assim, são muitos os avanços. O primeiro ponto que que a gente gosta de trazer é quando a gente fala da terminologia, né? Mas tem um princípio ali atrás, né? Quando a gente fala na Lei 11.101, a gente sempre fala, não, na preservação da empresa, recuperação da empresa, e ficou no subconsciente do operador do direito em falar, temos que recuperar a empresa, né? E o objetivo da lei nunca deveria ter sido esse, mas vamos falar do PLP do 33. Então, quando a gente fala em renegociação, na verdade, o objetivo não é a recuperação a qualquer custo da atividade empresarial ou do empreendimento, né? É estimular um ambiente muito mais favorável para que credores e devedores possam renegociar uma dívida, né? Isso já ocorre na prática, né? Vamos falar na relação, principalmente, de instituições financeiras com os pequenos empresários. Quando eu tenho uma situação de dívida entre um pequeno empresário e um banco, o que o banco faz? Faz aqueles grandes feirões e ele renegocia, ele analisa a situação da empresa, capacidade de pagamento e repactua. Quantas vezes a gente não vê isso? Mas só que nesse contexto em que o banco ele é um credor mais forte, com mais artifício, com maior capacidade de correr atrás do seu crédito, o prejudicado acaba sendo o credor micro pequena empresa, que ele também faz operações de crédito, né? Se a gente pensar que mais de 90% das empresas são micro pequenas empresas, quando ela concede um pagamento parcelado, ela está concedendo crédito, e quem acaba se beneficiando de uma renegociação mais favorecida é o credor mais forte. Então, o que a gente faz é estimular que essa renegociação também possibilite que esses outros credores se beneficiem desse procedimento, né? Ninguém inventou a roda, né? Acho que isso é o mais importante, tá? O projeto, ele traz algumas diretrizes que dão certo em outros países, né? A gente traz sistemáticas né, do sistema americano, algumas diretrizes do Banco Mundial, e ainda valoriza procedimentos que já são conhecidos no Brasil, né? Quando a gente fala liquidação simplificada, nossa, pô, isso aqui é uma inovação, poxa, será que vai dar certo? Tem insegurança jurídica, né? E aí a pergunta que eu faço é, quando você encerra uma sociedade limitada, é muito diferente o procedimento? Não. Será que o credor, eu não posso ter um credor prejudicado no encerramento de uma sociedade limitada solvente? É o mesmo procedimento, né? Com uma única diferença, né? Vamos pensar, uma única diferença principal aqui, né? Que numa limitada solvente, eu liquido todos os ativos e pago todos os credores, o que sobrar distribuo para o sócio, né? No caso de uma insolvente, o que a gente fala, bom, eu preciso ter uma liquidação que não pode ser arbitrária. Então, o credor, ele é estimulado, o devedor, ele é estimulado a levar isso a um contador, né? Leva todo o meu ativo, leva todo o meu passivo, leva essa relação. Esse liquidante, ou seja, esse contador, contrata lá um leiloeiro. Isso, sites hoje em dia, tem muito site que faz isso, faz um leilão, faz a venda desse negócio, aquilo que eu arrecadei e distribuo para os credores aquilo que foi listado e acabou, ponto, né? Então, acho que são procedimentos que a gente já tem. Na renegociação extrajudicial, é um procedimento que a gente já tem, como eu disse, de uma maneira mais organizada dos feirões. Então, a gente também tem um procedimento que já é comum no Brasil, Sejusc, enfim, todos esses outros cenários. Uma outra coisa que a gente colocou no projeto é como é que é a classificação dos credores. Eu acho que ali está um ponto importante, né? Uma das distorções que a gente vê na 11.101 é que a ordem dos credores na falência é diferente da ordem dos credores na recuperação judicial, ou não existe uma mesma ordem, enfim. Então, o que acontecia, né? Era muito comum, e era por isso que o fisco acabava chupando o dedo, né? Era que, bom, o credor, num acordão entre credor e devedor, era feita a seguinte análise: bom, se esse troço aqui for para falência e eu quirografar, não vou receber nada, porque o fisco está na frente. Então, vamos fazer o seguinte: não tenho nenhuma capacidade de recebimento ali, a atividade é irrecuperável,
Mas numa recuperação judicial, como eu acabo passando na frente, né, o fisco acaba ficando ali suspenso com a sua execução, tal, ele está sujeito e não está, enfim, ficava ali no limbo. Era cômodo para o credor aceitar qualquer tipo de recuperação judicial, porque era uma possibilidade de receber alguma coisa, já que na falência ele não iria receber. Como é que a gente evita esse tipo de situação? Tanto na renegociação extrajudicial, na judicial e na liquidação, é seguida a mesma ordem de pagamento da falência, né? Então, a classe de pagamento, né, a ordem de pagamento são os mesmos. Então, a decisão do credor e do devedor por um dos procedimentos, ela se dá simplesmente pela análise econômica e numa possibilidade de recebimento, e não pela possibilidade de ter uma vantagem em passar na frente da fila do que não aconteceria numa falência. Enfim, esse é um só dos exemplos que a gente pode dizer, né? No caso da recuperação da renegociação judicial, como é que foi um dos comentários que o Gustavo comentou? Assim, putz, mas será que o custo ele é menor, né? Vou te dizer que porque assim, uma das coisas que a gente conseguiu foi o automatic stay, né? Acho que foi difícil, gastamos muita saliva, espero que isso permaneça, que é quase uma liminar, né? Entre com um pedido de renegociação judicial, a única coisa que eu tenho que provar para conseguir o automatic stay não tem perícia prévia, não tem nada dessas jabuticabas que a gente gosta no Brasil, tá? Não vou entrar no detalhe disso. Mas, enfim, né? A gente só tem... O devedor ele só tem que provar, olha, eu sou micro pequena empresa, sou enquadrado aqui, ou sou um equiparado, critério bem objetivo. Olha, esse aqui são meus devedores e esse aqui são os meus ativos, um contador assinando uma planilha de dívida e de ativos. Com essas duas documentações, ele consegue uma liminar, tá? E aí ele tem 120 dias para apresentar um plano de pagamento para os seus credores. Se durante esses 120 dias, de maneira bem resumida, tá? Se durante esses 120 dias ele consegue já, inclusive, a adesão e a concordância dos seus credores, servindo, inclusive, a Sebrae e as outras entidades para mediar essa situação, então, conseguir a adesão dos credores, ele apresenta o plano, a adesão dos credores e ele já tem homologado o seu plano. Ou seja, um procedimento super simples, muito, muito simplificado, né? Não conseguindo a adesão eventualmente, a adesão dos credores, esse plano é apresentado, abre-se um prazo para que credores se manifestem. Se os credores não objetarem o plano apresentado, e aí depois a gente pode entrar um pouquinho mais no detalhe, né? Não sendo objetado o plano está aprovado, né? Então, assim, é um procedimento muito, muito simples. Não tem assembleia, não tem nenhum procedimento, nenhuma burocracia para fazer. Então, posso interromper? Por favor, por favor. Entrando no assunto de procedimento, você pode especificar para o pessoal aí de casa que está assistindo para entender melhor quais são os ritos que existem nesse PLP, quais são as vantagens, quais são os pontos fortes. Já que você entrou no assunto, já estou emendando já minha pergunta. Tá. Então, vamos lá. Então, vou fazer uma maneira bem resumida aqui, um pouquinho de cada um, por causa do tempo e também porque o Marcelo e o Thomas também vão falar e vão dar uma paulada aí, porque eu sou, acho que o mais resiliente e otimista dos resultados, tá? Então, vamos lá, né? A liquidação, como eu havia comentado, a liquidação simplificada, aí depois a gente pode detalhar um pouquinho mais, mas a ideia é que fosse um procedimento igualzinho, muito próximo da liquidação de uma limitada, com essa peculiaridade de ter um leilão para ter uma segurança na venda dos ativos, ok? Em relação à renegociação extrajudicial, na verdade e vamos imaginar que credores no ambiente de um Sebrae ou de um Sejus, que eu faça a renegociação com os credores, conseguindo a aprovação, a concordância de todos os credores, eu tendo a adesão da maioria desses credores, eu levo esse plano para registro na junta comercial. Quando eu levo na junta ou no órgão de registro, né, porque não é só a sociedade empresária, nem empresário que pode aceitar, mas enfim, levo ao registro. Quando eu levo a registro, não é feita uma análise de legalidade no órgão de registro,
né? Então, é por isso que existe a necessidade de um visto de um advogado, como a gente já tem nos procedimentos de cisão e incorporação, tá? Também não é nada novo. Uma vez feito o registro, isso já é oponível para todos os credores, inclusive para aqueles que não aderiram, né? E o devedor tem a obrigação de, anualmente, prestar conta sobre o cumprimento do plano. Procedimento tranquilo. Nada muito novo, porque a gente vai falar na sociedade limitada, também tem uma aprovação de contas, que também é prevista em lei. Ele poderia até fazer no mesmo ato societário, se a gente fosse falar de uma limitada. Né? Super simples. Tem um acordão ali, tem uma aprovação da maioria dos credores, como eu tive um laudo ali, um documento do contador fazendo o caracarachá, quem votou tinha capacidade para votar. Nesse plano de pagamento, eu tenho a obrigação de mostrar, identificar que sobrou um caixa para pagar os credores não sujeitos. Isso está registrado, dei publicidade para credores de toda a natureza e eventuais outros interessados. E tem uma prestação de contas anual até o cumprimento do plano. Totalmente extrajudicial, assim como a liquidação. Ah, mas eu tive fraude. Tive fraude, o prejudicado procure o judiciário e vai correr atrás dos seus interesses. Né? Não vamos presumir que todo empresário que não deu certo, que não empreendeu, né? Ou que teve uma certa dificuldade, ele é um fraudador. Na impossibilidade de um desses dois sistemas, aí um procedimento judicial completamente mais simplificado, como eu havia comentado, né? Eu entro com um pedido, com dois documentos muito tranquilos, assim, né? Provo que eu sou uma micro pequena empresa, com documento de enquadramento da micro pequena empresa, apresento ali esse relatório aí de um contador, mostrando ativo e passivo. Durante um prazo de 120 dias, eu tenho que pagar impostos correntes, folha de pagamento corrente, né? E aí, uma benesse para os credores que não estão sujeitos ao plano, que olha, você não mexe com alienação fiduciária, nem com cessão fiduciária, ninguém pode retirar o bem, tá? Porém, durante esse período, após esse período, eu tenho que comprovar, quando for apresentar o plano, que ou eu voltei a pagar, né, a alienação fiduciária, ou eu comprovo que eu fiz um pagamento integral após o período, né, do pagamento vencido, ou eu vou falar, já declaro que, olha, não paguei alienação fiduciária, credor pode levar esse bem porque eu não tenho interesse. Pronto, deu uma segurança jurídica para o credor e não ficaria naquele limbo. Então, acho que o procedimento ele é muito simples, ele tem 3 etapas. O juiz ele vai analisar a documentação prévia, né, para dar o automatic stay. Depois disso, se foi comprovado, se durante o período não teve nenhum tipo de distorção, e se eu tive anuência, homologação dos credores, não tendo homologação dos credores, a concordância, não chegando ao acordo, é aberto, aí o juiz ele abre um prazo para os credores se manifestarem, não conseguindo, havendo objeção dos credores, aí sim, falência. Sendo, em caso de falência, né, caso de decretação de falência, é aberto um prazo para que o devedor opte para utilizar a liquidação simplificada como meio de evitar a falência. Então, acho que são esses os procedimentos de uma maneira muito, 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 muito resumida do que o projeto traz. Tomás, você quer detalhar algum ponto específico desses procedimentos? Eu acho que o Renato falou muito bem, acho que os procedimentos eles são simples mesmo. No detalhe aqui, ele de você explicar, ele já se coloca. Eu acho que um ponto importante que o Renato tocou aqui, acho que é legal esclarecer, é essa questão da dívida corrente, porque a gente vê o problema, né, aqueles problemas que a gente tem na recuperação judicial comum, a demora, por exemplo, para você ter um processamento e a suspensão das ações. Então, qual é a tentativa de correção? Ela é automática. Automaticamente você já força o quê? O credor a ir atrás dos seus direitos. Óbvio que o devedor tem que procurar esse credor, mas a gente está falando de um devedor que é um devedor menor, né? Ele é um devedor que ele não acessa facilmente os canais do setor de reestruturação do Banco do Brasil, do BNDES. Ele é o que vai lá para o mutirão, né?
Então, esse processo, ele starta também esse começo do credor se mexer. Agora, isso sempre foi um ponto de debate caloroso entre nós em relação ao cerne desta lei. Será que realmente essa empresa ela é digna de recuperação? Talvez seja, não precisamos afastar essa possibilidade, mas parece que, na maior parte dos casos, é o caso de liquidar, né? Uma liquidação célere, exatamente para você conseguir que esses ativos tenham maior valor e eu consiga pagar um número maior de credores e recuperar esse empresário para ele empreender de novo. Esse parece ser a maior parte dos casos que aqui existem. Então, vamos dizer que, olha, então não tem recuperação? Não, tem que ter. Ele tem que ter também essas chances. De repente, os credores juntos decidem que é o caso. Agora, para esse credor fazer isso, por exemplo, na renegociação judicial, aliás, para esse devedor, ele vai ter que demonstrar que, no mínimo, durante o procedimento, ele conseguiu pagar as dívidas que não estão ali sujeitas. Então, é por isso que quando ele apresenta o plano, depois de 120 dias do deferimento da renegociação judicial e o stay deferido, ele deve, ao apresentar esse plano, também comprovar que, durante esse período, esses 4 meses, ele pagou a dívida corrente, dívida fiscal, ele pagou a dívida trabalhista corrente, aquela dívida que seria a extra concursal, ou seja, que ele conseguiu. 4 meses você ficou sem pagar ninguém. Já não conseguiu pagar pelo menos essa concursal? Ah, consegui. Então, talvez seja uma empresa que tenha alguma chance. Ah, não consegui. Então, a própria lei já vai dar o caminho. Provavelmente seu plano ele vai ser rejeitado, você não vai atingir o quórum necessário para aprovação e, consequentemente, você vai ser empurrado, dragado para um outro tipo de solução, que aí, no caso, poderia ser a liquidação ou até a falência. Aí o Marcelo pode até falar um pouquinho mais sobre a liquidação. Professor Marcelo, então, por favor. Vejam, a gente tentou, e é super curioso isso, porque eu acho que um dos pontos da liquidação, e até o Congresso gostou da liquidação, por mais impressionante que isso possa parecer, porque na lei isso foi destacado porque, primeiro, na EPP-IME, para o procedimento, tem lá uma inserção que não basta simplesmente ser caracterizado como EPP-IME, o que foi relevante, a gente queria até que o limite fosse maior, mas até para fins desses institutos, o que foi considerado como relevante foi o endividamento. E aí, na hipótese de liquidação, foi o dobro daquilo calculado para EPP, então o dobro de 4.800, enquanto para os outros procedimentos foi a metade, que é justamente o oposto, que eles tentaram restringir essas hipóteses. Então, além de tudo, para ser considerado, eu posso ser um agente econômico sem necessariamente ser um empresário. A única coisa que a lei restringiu é que elas não podem, os institutos não podem incidir sobre as limitações do artigo 2º. Então, basicamente, eu não posso ser um empresário submetido a um agente regulador, então eu não posso ser, como já não poderia, né? Eu não poderia ser instituição financeira, cooperativa de crédito, eu não posso ser operadora de plano de saúde, seguradora, não posso ser uma empresa pública, não posso ser uma sociedade de economia mista. Fora dessas hipóteses, desde que eu me enquadre não na caracterização de EPP-ME, mas tenha um endividamento em relação a esses parâmetros, eu posso me submeter aos institutos. Esse é um ponto importante. Então, a gente acabou até cedendo em relação a esse ponto, porque a gente queria que tudo fosse considerado até 10 milhões de reais, por exemplo, né, para pegar toda aquela faixa que não compensaria o Instituto da Recuperação e os outros. Mas isso, de alguma forma, entendeu o Congresso que poderia afetar alguns institutos e, eventualmente, até o Doing Business do Brasil. Aí você fala, poxa, mas o Doing Business não é a regularização? Mas enquanto esses pequenos empresários não pedem recuperação e não se submetem à liquidação, eles não entram no Doing Business. A partir do momento que ele começar a entrar e a partir do momento em que a liquidação não obter nenhum valor,
o que é evidente, a gente evidencia quão ruim é, então é melhor que não mostre isso para os outros. Essa foi a conta que foi feita. Pois bem, partindo desse pressuposto, e aí a gente entra na liquidação, então é curioso compreender esse processo, até para a gente entender o que pode ser feito. Mas entrando na liquidação propriamente dita, vejam, a gente tentou criar, e eu até foi a concordância até do Gustavo aqui, a gente acha que essa é a bandeira do projeto. A gente tentou criar esse procedimento para incentivar a regularização desse empreendedor, vamos chamar ele assim, porque esse empreendedor pode ser um empresário ou um não empresário. E essa liquidação é feita daí no órgão dele de registro. Pode ser a junta comercial, mas se ele não for empresário, vai ser eventualmente o cartório, né? Então, o registro civil das pessoas jurídicas. Poderia ser um outro órgão, mas é simplesmente alguém para manter aquele registro atualizado e para permitir que desse alguma publicidade perante os credores. Primeiro ponto. Segundo, ele chega, e o próprio Renato já destacou, o procedimento utilizado como parâmetro é a liquidação da limitada. Então, ele estrutura esta forma, então ele precisa dessa concordância para o pedido de liquidação, ele apresenta os documentos que são basicamente a estruturação do que compõe o passivo dele, do que compõe o ativo, e aí a lei não é formal nesse ponto para esta apresentação. Ele, além de tudo, nomeia um liquidante. A partir desses documentos, ele pede o registro nesse específico órgão, que vai anotar que ela está em procedimento de liquidação, e esse liquidante começa a efetivar os atos, que é basicamente liquidar os ativos que lhe foram apresentados e notificar os credores. Essa notificação é feita pelo próprio devedor. Por quê? Porque eles vão ter o prazo de 30 dias para eventualmente impugnar aquela listagem que foi apresentada pelo próprio devedor. Então, questionar que aquele crédito não é devido ou não, mas qualquer impugnação que não seja de alguma forma acordada entre todas elas gerará uma medida judicial. Mas o que a gente tentou é que essa medida seja excepcional. Em regra, como qualquer liquidação, aquele liquidante eventualmente vai apurar aquele montante e vai ratear o ativo entre todo o passivo, conforme a ordem do 83 e 84, que agora foram alteradas foi alterada pela Lei 14.112. E eu vou pagar conforme essa referida ordem, até que o ativo seja absolutamente dividido entre todos. Isso implica a extinção daquela pessoa jurídica, isso implica a extinção das obrigações daquele devedor, com a possibilidade de eventual ação rescisória, inclusive em relação aos débitos trabalhistas, isso está expressamente, caso aquele devedor tenha ocultado bem, desviado patrimônio, mas desde que ele esteja em absoluta regularidade, a regularidade dentro do próprio inadimplemento, mas ele, a partir do momento que apresenta todos os seus ativos, são extintas as dívidas daquela pessoa jurídica ou daquela pessoa individual, empresária que pediu a liquidação, e ele pode voltar para o mercado desenvolver sua atividade. Esse é o grande ponto que a gente tentou. Muita gente questionou nessa liquidação o que eles chamam de Phoenix Activity, né? Ou seja, o cara está com débito, ele vai ter um ótimo contrato, então ele é estimulado a eventualmente pedir a liquidação para pegar esse novo contrato já sem o passivo. Possível? Sem dúvida. Mas isso é um abuso, a gente não tem o uso ainda. Vamos criar o uso para que eventualmente a gente trate o abuso num momento posterior. E esse abuso vai ser tratado pelo mercado, que vai avaliar quanto tempo aquele empresário ou aquela pessoa efetivamente existe, está registrada no seu órgão, e principalmente o próprio credor aí vai começar a controlar o devedor na hora de fazer negócios, o que hoje ele já não faz mais. Não simplesmente obter a garantia, mas efetivamente avaliar o patrimônio daquele devedor e há quanto tempo, como ele desenvolve as relações de confiança para que eles consigam contratar. Essa foi a estrutura que tentou ser feita da maneira mais simples possível para a liquidação. Na verdade, é um procedimento que não tenta recuperar absolutamente ninguém. Ele simplesmente tenta extinguir as dívidas para permitir que aquela pessoa volte ao mercado e empreenda agora sim, sem mais o passivo anterior.
É até o nome do próprio instituto, da própria do PLP, né? Marco Legal do Reempreendedorismo, né? Então, é o retorno, realmente, do empreendedor para ele voltar a empreender, né? Eu vou passar a palavra para o meu colega Gustavo para ele fazer a próxima pergunta, mas antes de passar, eu queria registrar que Felipe Denk está nos assistindo, está aqui fazendo elogios ao nosso evento, e é um grande estudioso aí desse tema, né? Então, eu quero registrar a presença dele e vou passar a palavra para Gustavo. Gustavo, segura as rédeas aí e segue. Obrigado, amigo. Um abraço ao Felipe também e obrigado por estar nos acompanhando. Eu gostaria de fazer aqui algumas ponderações. Eu noto que estou absolutamente convencido, professor Sacramone, de que o PLP ele traz, de fato, uma simplificação em todos esses procedimentos que são abarcados pelo projeto. Também estou convencido de que a liquidação, da maneira como está sendo proposta, ela é uma ferramenta de grande utilidade, como já havia concordado com sua exposição anterior. Mas volto novamente ao procedimento de renegociação judicial, que aí eu acho que estou ainda me convencendo, mas acho que há nesse projeto talvez um estímulo, acho que alguém falou isso agora recentemente, um estímulo a que o pequeno empresário, o microempreendedor, ele opte pela liquidação e não pela renegociação, porque talvez fosse uma maneira mais rápida de ele solucionar toda aquela crise que ele está enfrentando. Porque eu talvez chegue a essa conclusão. Tem aí o artigo... era o artigo 73O, mas aí eu acho que no projeto que foi remetido para a Câmara, ele ficou como 73M. Me corrijam se eu estiver equivocado. Né? Que trata daqueles requisitos para se pedir a instauração do procedimento. E aí ele traz ao EPP e o ME uma situação que demanda talvez, repito, posso estar enganado, queria ouvi-los a respeito disso, mas demanda talvez um esforço financeiro e uma organização financeira da sua empresa, da sua atividade, talvez até mais rigorosa do que o procedimento da 11.101. Por quê? E aí eu destacaria, dentre todos esses requisitos, a adimplência com os credores titulares de posição de proprietário fiduciário. Esses credores costumam, quando uma empresa entra num processo de recuperação judicial e é deferido o processamento dessa recuperação, as disputas judiciais com essa natureza de credor extraconcursal, elas costumam trazer uma série de embaraços para a empresa, porque a empresa, invariavelmente, ela está inadimplente com aquele credor. Né? E aí, quando a gente traz para a realidade aqui do PLP, eu indagaria como exigir isso de um credor, até de um devedor muito mais simples, muito mais vulnerável a essa força. Normalmente são credores, instituições financeiras, e como exigir desse devedor que ele apresente uma regularidade perante justamente aquele credor perante o qual ele primeiro vai ficar inadimplente, provavelmente primeiro vai ficar inadimplente. Não é? Então, eu queria destacar esse ponto aqui para indagar se realmente há esse sentimento de um prestígio ao procedimento de liquidação, por ser uma situação mais simples, por ser uma situação que em pouquíssimo tempo se resolve muitos problemas, ou se realmente há uma explicação para que se exija essa regularidade. E aí, só estou destacando só esse ponto, teriam outras situações, mas aí eu acho que durante a exposição cada um pode desenvolver isso um pouco melhor. Professor Sacramone, gostaria de ouvi-lo a respeito desse ponto. Claro. Veja, eu concordo em absoluto, Gustavo, que é uma situação mais drástica do que está no PL 14.112, que nesse ponto não alterou especificamente a 11.101. O crédito extraconcursal, pela lei,
na 11.101 tem a possibilidade de novos pedidos de falência com relação ao extraconcursal tributário, tá? Então anterior e posterior. A única previsão que tem agora pela cautelar 11.112 é que, se for feito um plano de recuperação, é um plano de parcelamento do crédito tributário, eu preciso pagar o imposto corrente sob pena de haver a rescisão do tributário, e aí, por conta disso, implicar convolução em falência, 73, inciso 6º. Vejam, quando a gente está falando, e está perfeito, por conta disso, ela é absolutamente mais onerosa, mais drástica, eu diria, do que a EPP, do que o procedimento normal, e acho que aí você tem razão. Mas vejam só, quando a gente está falando de EPP e ME, a alienação fiduciária, em regra, ela vai recair sobre a pouquíssima coisa que aquele empresário detém. Então, se ele não está pagando esta alienação, ele está inadimplente, aquele credor vai a qualquer momento tomar a empresa para si e ruir qualquer negociação. Então, ou ocorre como ocorre na prática, esses credores acabam fazendo uma transação individual com aquele credor, o que é permitido pela nossa lei ou pelo projeto que foi apresentado. Ele pode simplesmente mostrar que está quite, né, ou que está pelo menos adimplente com relação à obrigação, ou fazer uma nova transação com aquele específico devedor. Isso impede o que a gente queria evitar. A gente queria evitar a blindagem daquele pequeno empresário durante o procedimento, um procedimento que é utilizado simplesmente para que ele evite a cobrança desses créditos extraconcursais, utilize da via judicial para blindar, ainda que contrariamente à lei, aquele específico devedor, e não conseguir superar a crise que eventualmente é o objeto desta negociação. Então, me parece que, primeiro, se a cobrança desse crédito com alienação ou cessão fiduciária ocorrer porque ele efetivamente está inadimplente, ele não tem ativos para suportar e para reestruturar o seu negócio. Não existe mais isso. A gente precisou criar incentivo para que não haja de novo essa pequena empresa zumbi agora sob o carimbo do judiciário, que ela baixar a porta e entrar no vizinho. Por isso que se tentou criar um estímulo para a regularidade deste devedor que efetivamente quer renegociar suas dívidas com aqueles credores para superar aquele passivo, né? Então não o corrente, mas o antigo, que eventualmente está impactando aquela sua atividade. O que a gente falou é o seguinte: olha, em algumas poucas atividades deste EPP e ME, que valha ele manter o seu negócio sobre a sua condução, talvez ele opte pela recuperação judicial, mas ele só vai optar efetivamente se toda a coletividade entender que ele merece a tanto, e não como uma forma de uma parte desta coletividade passar de alguma forma na frente da outra que não se submete ao procedimento. Então, ou criamos, e aí obviamente a gente estava limitado pela 11.101 e pela própria forma que a 11.101 queria tratar isso, do contrário a gente faria que todo mundo está submetido, inclusive sem a trava bancária, mas entendeu-se, e essa era a previsão originária, inclusive, mas entendeu-se nos 49 do segundo tempo que as instituições financeiras ficariam prejudicadas se não fossem retiradas desta composição. Então, a justificativa que foi dada é o seguinte: então a composição é individual sob pena de um credor passar por cima do outro. Foi a conciliação que a gente tentou fazer para incentivar que efetivamente aquele cara queira se recuperar e não simplesmente passar a perna em alguns. Talvez uma melhor alternativa, e a gente concorda com ela, que seria: não existe trava, é uma classe específica, todo mundo está submetido. Mas, infelizmente, a gente concordar não significa que todos concordavam, e por conta disso que chegou-se a esta solução. Muito menos os bancos, né? Não, mas vamos, só para complementar, dar um passo aqui para trás, né? Eu acho que, francamente, não foi nem banco só, tá? Vamos dar nome aos bois. O Ministério da Economia entendia que isso impactaria mais no crédito do banco do que o próprio banco achava que impactaria o crédito dele. Porque a gente tem, até complementando aqui o que o Marcelo disse, né? Vamos pensar bem que esse tipo de operação com alienação fiduciária e tal, se a gente também
enfraquece muito o instituto, de fato, a gente tem um problema na concessão do crédito, né? Para que eu vou emprestar para a meio e pequena empresa? Vou emprestar para o grande, que vai me dar, eventualmente, um número maior de garantias, né? Então, acho que esse foi o primeiro ponto. E a gente não tem um enfraquecimento, né? Porque aí, vou pegar de novo a palavra que o Thomas disse, que foi uma das nossas análises, né? A viabilidade do empreendimento, né? Da atividade econômica, a gente consegue identificar com o primeiro cenário, que é assim, se eu não consigo pagar minhas despesas, se eu tiro todo o endividamento, e eu não consigo pagar minhas despesas correntes, eu não preciso ser mágico para saber que aquela atividade é inviável. Esse é o critério que foi dado, objetivo. Olha, vamos ver o seguinte, teu programa é dívida, eu tiro a dívida para você, você vai ficar 4 meses sem pagar a dívida. Só paga o que você tem que pagar em dia. Tá? Aí, então, assim, eu acho que se o empresário não consegue honrar o dia a dia, é liquidação, não tem outro caminho, né? Agora, sobre a alienação fiduciária em relação com os bancos, né? Eu falo assim, não, fica muito duro. Bom, se a gente está dando também para o banco um automatic stake, nada posso fazer por 4 meses, é natural que a gente dê uma outra contrapartida, que é, após esse período, né, olha que alternativa é, ou eu quito essa dívida, né, ou comprovo a regularidade desses pagamentos, ou eu entrego o bem. O que eu não posso é ficar com o bem e não pagar o credor. Aí ficaria também injusto. Então, assim, a lei dá essa faculdade, né? Toma o bem, leva para você e, enfim, o bem vai satisfazer essa dívida. E aí a gente cria mais uma peculiaridade da micro e pequena empresa, né? Porque quando a gente fala da micro e pequena empresa, foi uma das discussões até que o pessoal da Caixa, que a gente discutiu, e aí o pessoal da Caixa levantou a mão e falou, não, pessoal, não faz total sentido mesmo, porque quando a gente tem mesmo uma alienação fiduciária, e quando eu faço o saldão, eu não retomo o bem. Por que eu não retomo o bem? Porque eu não estou falando de uma grande máquina, eu não estou falando de algum imóvel, eu estou falando da alienação fiduciária da máquina de pão, eu estou falando da alienação fiduciária de um bem de pouco valor e que ele acaba se deteriorando no período. Então, até mesmo o empreendedor, pode ser que ele faça aquela análise. Você quer fazer o seguinte? Vou ficar 4 meses sem pagar esse... Então, não é tão ruim para ele, tá? Vou ficar 4 meses sem pagar a alienação fiduciária, eu gero caixa, entrego uma máquina de pão velho para o banco e eu, com a caixa que eu fiz, eu compro uma máquina nova, com caixa que eu fiz. Agora, se ele não conseguiu nem fazer caixa para comprar uma máquina nova, ou nem para tomar um novo empréstimo para comprar, é porque, de fato, é inviável mesmo. Né? Então, assim, você vê assim, a gente cai sempre naquele negócio, é inviável. Se é inviável, não é o caso de renegociação, né? É caso de liquidação. Então, assim, os outros procedimentos de renegociação, seja extrajudicial ou judicial, é de fato para quem é viável. E a viabilidade está no pagamento das suas obrigações correntes. Não consigo pagar a obrigação corrente, não preciso de perícia prévia, não preciso de nada. Não consigo pagar minha obrigação corrente, sou inviável. Liquido, vida que segue. E só um complemento nesse ponto, acho que a ideia aqui também é dar um choque nesse credor. Por quê? O credor fica ali também confortavelmente sentado na garantia, que na prática não vale nada. Então, ele fica fora do procedimento, a dívida não é renegociada, então, essa renegociação especial, ela pode chegar a um fim sem realmente ter uma solução, porque a maior parte da dívida está lá garantida porque aquele ativo foi alienação fiduciária, o credor fica ali de braço cruzado sem se mexer. Então, a ideia deste dispositivo é, novamente, cutucar o credor também. Olha, você está aí com uma garantia extraconcursal? Bacana. Só que no final do processo, você vai morrer com ela. É isso que você quer? Ah, não quer? Então senta aqui, azera o plano. Vamos sentar e negociar, vamos fazer. Acho que essa a ideia. A verdade é que assim, a gente tem um problema crônico na nossa legislação. Tem lá a alienação fiduciária, os credores extraconcursais têm. É errado ter alienação fiduciária? É errado ter uma garantia dessa? Não, claro que não. Mas talvez o errado seja, na hora que você senta para renegociar uma dívida como um todo, você ter aqueles que estão fora. Acho que é este que talvez seja o problema. Então, aqui dentro de um microcosmos da NEPP, você tentar trazer também esse credor de uma forma consciente para dentro do procedimento.
ele sabendo que no fim do dia ele pode ficar com, não a batata, né, o pãozinho ali da máquina na mão. Então, ele vai ter que se mexer. Acho que esse é um pouco da ideia também aqui dessa disposição. Perfeito, professor. Quando o professor Sacramone falou do Ministério da Economia se posicionar a respeito disso, eu lembrei que li na passagem de algum livro que, lá em 2004, 2005, né, a FEBRABAN dizia que se ficasse do jeito que estava o projeto, o spread bancário ia aumentar demais e ia ficar inviável, os bancos não iam emprestar, e o spread não aumentou nem diminuiu, enfim, continua tudo do mesmo jeito, os bancos estão emprestando, não vão deixar de emprestar nunca, não é? Seja em que contexto for, mas, claro, é muito legítimo que cada ente queira defender um pouco ali a sua atividade, né? Deixa eu te interromper rapidinho, porque nesse ponto é importante. Eu quando estava participando dos dois projetos, sendo bem franco, né, tanto do 6229 e depois do PLP 33, nas duas esferas, tá? Tanto na Câmara quanto no Senado, e depois na presidência, eu digo sempre que eu fiquei absolutamente abismado quando eu descobri que não era a FEBRABAN que mandava no Legislativo. Eu fiquei muito feliz nesse ponto e fiquei absolutamente aterrorizado quando eu soube que não tinha quem mandava. Porque daí foi descoberto e, francamente, que quando não existe ninguém, todo mundo faz um pouco. E quando todo mundo faz um pouco, talvez a gente perca o norte. E foi justamente isso o que eu vi nesta aprovação da lei. Então, cada um eventualmente tutelando não só a própria posição, como a posição de outro que ele próprio esperava, e nessas a gente vê uma legislação eventualmente não sendo aquilo que deveria ser para a realidade que a gente tem. Então, olha, a FEBRABAN e aí eu não quero defender a FEBRABAN de maneira nenhuma, mas uma das coisas que foi feito, e é um testemunho meu disso, quando a 14.112 estava sendo discutida, inclusive para retirar a alienação fiduciária, e aí eu francamente tenho que render razão a ela, que ela falou o seguinte: olha, quando eu tô fora, vocês já fazem absolutamente o que vocês querem com a minha trava, você imagina o que vai acontecer comigo se vocês me colocarem para dentro? Infelizmente, eu não consigo deixar de dar razão, ainda que eu não concorde, mas eu não consigo deixar de dar razão para ela. Mas eu também não deixo de dar razão, não. Eu acho que como eu falava, é absolutamente legítimo que se pretenda manter uma estrutura da legislação que garanta a determinados players do mercado uma condição de se manter mais ou menos ali onde ele já estava. Ninguém quer enfrentar uma nova realidade que seja adversa, não é? Então, eu não faço esse comentário de uma maneira depreciativa à FEBRABAN, de maneira alguma, de uma maneira absolutamente dialética, não é? A gente identificar o que é que cada um está defendendo e o que é que se extrai no final daquilo ali. A síntese de todo esse debate deságua numa lei, não é? Ainda vai ser submetida a um crivo político do Congresso Nacional, do Poder Executivo, enfim, é assim que funciona, é assim que deve funcionar. Nem sempre vai atender o que eu quero, o que você quer, o que alguém quer, não é? Mas é aquilo que vai ser. Então, a gente precisa se convencer disso, aceitar essa realidade. Eu aceito, né? E gosto de analisar, de estudar a legislação quando ela está nesse momento aqui, quando está sendo discutida, quando ela está sendo debatida, porque mais na frente, quando ela é aprovada, a gente consegue entender com mais exatidão a razão de certos posicionamentos, de certas previsões, né? E aqui eu compreendo perfeitamente também aquilo que foi dito pelos nossos três convidados, que se precisa eleger um critério para determinar o procedimento de renegociação, né, judicial. E esse critério é esse que o professor Renato fala, de que, se você não consegue pagar as suas despesas correntes, então você é uma empresa inviável. Esse critério, ele vai abarcar todas as situações, ele vai ser justo com todas as situações? Obviamente que não, não é?
mas tem que se eleger um critério, e nenhum vai ser perfeito, nenhum vai conseguir contemplar absolutamente todas as situações, isso é impossível. Mas acho que o projeto, ele, na síntese, ele, na sua essência, ele traz um propósito extremamente positivo, que é simplificar, que é dar mais acessibilidade a essas modalidades de sociedades empresárias ou de empresas individuais, para que elas superem a crise, seja se recuperando, seja renegociando suas dívidas, ou seja sendo liquidadas, sem necessariamente ter que enfrentar um processo de falência. Veja lá, um processo de falência de uma pequena empresa, de uma microempresa, imagina que coisa sem sentido, não é? Então, para mim está perfeitamente compreendido e eu fico muito satisfeito de tê-los ouvido falar dessa maneira, porque me conforta de alguma maneira, já que fiz uma leitura ao longo da semana do projeto, eu ainda não havia lido, não conhecia o projeto com mais detalhes, agora fico extremamente feliz de ter essa conversa para poder exatamente compreender um pouco melhor. Mas, meu querido Jader, por favor, faça agora as honras da próxima pergunta. Prezados, infelizmente nosso tempo estourou, mas a conversa foi muito boa, porque passou que nem sentimos, né? Mas eu quero pedir a licença do pessoal de casa e aos nossos convidados para fazer a última pergunta, pelo menos. Eu queria iniciar até por Renato, essa questão que eu vou levantar. Eu queria que você fizesse, Renato, uma análise do projeto original com o projeto que temos hoje. O que é que se enfraqueceu do projeto com as alterações que aconteceram lá no Senado? E se você puder também falar um pouquinho nesse aspecto sobre o Fresh Start. Tá. Eu acho que... Bom, já de novo agradecer o convite, né? Eu acho que logo estaremos encerrando a nossa participação. Eu acho que a nossa maior perda das alterações que o projeto sofreu foi com a impossibilidade do empreendedor o empreendedor garantidor colocar os seus bens à disposição e ele ter de fato um Fresh Start, né? O Fresh Start que hoje a gente tem na Lei 11.101, com as mudanças que foram trazidas, até o que restou um pouco do PLP do 33, ele é pobre se a gente considerar que a maioria das operações de crédito no Brasil são garantidas pela pessoa, né? Na verdade, pelo patrimônio da pessoa, né? Aqui a gente fala assim, garantido pela pessoa, não, pelo patrimônio da pessoa. E se é um patrimônio que está ali por trás, né? Porque o caminho natural não deveria ser a possibilidade de eu fazer já também a liquidação desse patrimônio, né? Ninguém estava pregando como eu falo, Fresh Start, mas com enriquecimento injustificado, né? Na verdade, é o seguinte, olha, preservo aquilo que é necessário para a minha subsistência, e aí o CPC ele deixa bem claro quais são esses critérios, se eles são justos ou injustos. Aí é uma outra guerra, né? Que tem que ser enfrentada no CPC, não era nesse projeto, mas o projeto ele previa essa possibilidade, né? E era uma possibilidade mesmo, era uma faculdade do empreendedor falar assim, olha, eu também sou garantidor pessoal aqui, olha, liquida primeiro o patrimônio da empresa, eu permanecendo alguma dívida que atinja o meu patrimônio, eu entrego o meu patrimônio até sanar esse endividamento. Não conseguiu sanar, mas eu entreguei todo o meu patrimônio, preservado, né, os bens protegidos, aí sim, de fato, eu tenho um Fresh Start. Né? Então, essa foi, assim, estourando, acho que, a nossa maior perda. Assim, disparado foi o mais doloroso, assim, se a gente puder falar. Tem outros ali, aí eu vou só listar que, de fato, é por uma incompreensão do que é a micro e pequena empresa, né? Por exemplo, criaram critérios objetivos de endividamento, né? Não, tá bom. A empresa não pode ter endividamento por um período a mais de 5 anos, alguma coisa assim. Bom, aí um faturamento alto, né, pelo período de mais de 5 anos. E aí eu pergunto, agora que ela está no seu período de maior crise, se ela não pode utilizar um procedimento menos oneroso e mais célere, ela tem que se valer da lei maior ou da falência judicial? Né? Não foi uma solução muito inteligente, para dizer o mínimo. O outro de desconhecimento também de uma micro e pequena empresa são os índices de mortalidade.
as micro e pequenas empresas costumam não ter seu insucesso logo nos seus primeiros anos. Os dados variam, tá? Mas aí a gente pode falar que a maioria das micro e pequenas empresas morrem no primeiro ano, uma grande parte dessas empresas morrem no seu segundo ano, né? Olha que foi um avanço. A gente o projeto inicial falava de não ter a necessidade desse lapso temporal, né? Por que não ter a necessidade do lapso temporal? Porque uma vez que isso é até uma orientação do Banco Mundial, que estuda bastante sobre o tema, até mais do que nós, né? Era no sentido de que, identificado o primeiro sinal de crise, né? Assim, primeiro sinal de crise, negocia, porque a dívida é menor, eu tenho mais patrimônio, maior chance de recuperar. Aqui no Brasil parece que não é essa a visão, né? É aquele, não, precisamos ter um prazo de 2 anos, né? No PLP ficou um prazo de 1 ano, tá? Mas, assim, identificada a crise, esse lapso de 1 ano, o empreendedor ele não vai ficar mais rico e ele não vai reduzir o endividamento. É justamente o contrário, né? O patrimônio vai ser dilapidado, o endividamento cresce porque ele vai trocar uma dívida barata por uma dívida mais cara, que ele não vai conseguir pagar, né? Aquele é o caminho natural do empreendedor, né? O empreendedor ele toma uma linha de crédito mais favorável, com uma taxa de juros menor, ele não consegue pagar, ele entra no cheque especial, não paga o cheque especial, entra no cartão de crédito da pessoa, né, na pessoa física. Então, assim, a bola de neve vai crescendo. Agora, se ele fosse estimulado logo no início a renegociar sua dívida, era melhor para ele e melhor para o credor. E a lei afasta essa solução, né? De novo, uma solução pouco inteligente de quem propôs isso, né? Mas, enfim, está lá. Então, vamos olhar o copo cheio de todas as outras vantagens que foram colocadas no projeto. Eu acho que essas são, se eu fosse listar aqui, são os 3 principais pontos e um outro aí, um critério formal de que na liquidação de determinado valor precisa ser um administrador judicial listado, né? Aí eu falo, para uma recuperação judicial da Odebrecht, eu não precisava desse requisito. Agora, para liquidação simplificada da padaria do seu Antônio, dependendo da dívida, precisa ser um administrador judicial listado. Talvez, quem sabe, na Câmara isso seja revogado também, mas, enfim, acho que seriam esses os pontos, né? Só fazendo um ponto, Renato, que é bem interessante. A gente que milita na prática, às vezes a gente passa por algumas situações do tipo assim, a lei de falência não é uma lei eficaz porque a pessoa perde o time de entrar. E quando você chega com essa possibilidade legal de você entrar até antes da crise se instalar, inclusive para dar até mais eficácia ao processo de dissolvência, vem essas alterações e tiram isso do projeto, e até alguns credores também falam, mas você não está ainda em crise, né? Então, já passei por uma situação dessa em um dos meus processos, uma negociação. Mas são coisas que são as distorções aí que a gente vê aí na prática, em relação aos objetivos e os fins que o legislador tinha quando editou a nossa lei 11.101, no caso que eu estou falando, né? Tomás, você enxerga aí algum ponto que enfraqueceu consideravelmente, que foi retirado, quer complementar o que o Renato falou? Como é que você acho que enxerga isso? Os grandes pontos que houve, os grandes pontos de mudança realmente são esses que o Renato comentou. Acho que o que dói mais é o fresh start completo, porque a gente passou alguns finais de semana lapidando e realmente a gente entendia como uma solução de mercado viável, mas dentro ali do jogo político ainda não foi possível. Mas acho que a gente avança bastante, e é assim, né? O projeto ele foi aprovado no Senado, mas ele ainda vai ser debatido na Câmara dos Deputados, e esse tipo de evento que a gente tem aqui hoje, e até já me despedindo, agradeço novamente ao convite, eu acho que ele ajuda bastante, né, a fomentar o debate, a gente se debruçar em cima dessas questões. Aqui não tem ninguém é pai e mãe de lei nenhuma,
A ideia foi realmente contribuir de certa forma para esse ambiente que é o que nós vivemos, e por isso que o debate é importante, né? Vocês vão tomando conhecimento da legislação, trazem questões aqui que podem ter sido objeto de discussão entre nós, mas podem ter passado também. Acho que isso que é importante, né? A gente ter o debate, e esse é o momento, enquanto a legislação está sendo aprimorada. Rogo que esse aprimoramento ele ocorra rápido, porque realmente a gente está precisando. E, novamente, agradeço pelo espaço e pela oportunidade. Prazer é todo nosso, meu querido. Antes de passar a palavra para o professor Sacramone, eu vou até me exceder nas minhas atribuições e presidente Gustavo, me perdoe, mas o IAP apoia esse projeto. A gente enxerga com muitos bons olhos o projeto. Eu li esse projeto. Eu conversei isso com o Renato na época que li, até quando antes do Senado a gente trocou umas ideias, não foi, Renato? Você mandou as mensagens para mim, fez, dever aí o projeto, tudo. Eu achei o projeto fantástico. E o que vocês precisarem da gente, a nossa casa está de portas abertas e a gente pode brigar aí com o nosso presidente para conseguir um apoio institucional ao projeto. Professor Renato, desculpa, professor Marcelo, por favor, o que é que você pode falar aí a respeito de que você entende que o projeto perdeu força aí com as alterações do projeto original para o projeto atual? Eu acho que muito mais do que essas questões pontuais, eu acho que de alguma forma a gente perdeu uma compreensão dos objetivos que uma legislação de insolvência precisa eventualmente tratar. Ainda que, e a gente volta sempre, é curioso isso, com sempre a mesma discussão, que é a captura do legislativo, mas de alguma forma a gente compreendeu que precisava ceder em alguns pontos, porque senão a legislação não ia passar, mas eu acho que a grande perda que tivemos foi efetivamente conseguir mostrar e evidenciar para toda a comunidade que uma legislação de insolvência é feita baseada em alguns princípios, e esses princípios regulam diversos instrumentos na legislação, porque caso contrário, a negociação entre o devedor e os credores vai ser uma negociação capenga. Se nem todo mundo ingressar, obviamente comportamentos oportunistas ocorrerão. Então a gente teve que reestruturar isso, exigindo, por exemplo, pagamento de extra na recuperação, porque caso contrário, o próprio credor privilegiado, como hoje ocorre, seria prejudicado. Então, de alguma forma, eu acho que bem destacou o Renato, bem destacou o Thomas, mas mais que tudo, a gente perdeu uma compreensão total dos objetivos que uma legislação de insolvência precisa ter, e, francamente, me parece que uma versão originária do projeto faria com que esses objetivos fossem, inclusive, compreendidos para grande e média empresa, o que faria que numa legislação pontual voltada para micro, começasse a despertar atenção no Brasil que esse é o efetivo empresário brasileiro e que a gente precisa, de alguma forma, incentivar esse cara a continuar no mercado, e isso talvez fosse tão bom que faria com que as médias e grandes quisessem não se tornar uma pequena, mas utilizar dos instrumentos que ali estavam previstos para que eles tivessem um tratamento tão qual adequado. Hoje, de alguma forma, em razão das diversas mutilações que sofremos nesse procedimento, francamente, antes até do procedimento ser oficializado, a gente precisou se colocar, e colocar de novo a micro e pequeno numa situação de assessoriedade, quando, na verdade, ela é o protagonismo do desenvolvimento econômico nacional. Então, se antigamente, isso é curioso, né, que a gente está relembrando algumas coisas com o Thomas, o Renato, tentava se criar, inclusive, uma legislação destacada da 11.101, e não dependente. Eu acho que esse foi, e aí, até o momento final, tentava-se dizer o seguinte, olha, por que não recuperação e não mais renegociação? Por que criar um instituto novo? Recuperação já existe. O que se compreendia de maneira muito difícil é que a realidade de uma EPP não é uma diferença de tamanho, é uma diferença em tudo.
Este cara é um bicho absolutamente diferente de uma MED grande, que obviamente precisa de uma estruturação absolutamente diferente. Talvez em algum momento do processo, e tratando isso de maneira mais ampla, a gente tenha perdido este significado e voltado a ser acessório. Claro que esse acessório, para terminar otimista, avançou, mas a gente ainda continua com a mentalidade de que o EPPME é aquele pequenininho que precisa de um apoio, e ao contrário, ele é o grande que precisa desse destaque para ocupar o lugar que efetivamente hoje ele já exerce. Acho que de alguma forma, nesse procedimento, a gente acabou novamente voltando a uma perda da noção do que realmente importa. Essa foi a grande perda do nosso projeto. Bom, amigos, infelizmente nosso tempo aí estourou. De praxe, a gente abre aqui as considerações finais para cada palestrante, mas já que o tempo extrapolou, eu vou agradecer em nome do IAP a aceitação do nosso convite. Fiquei muito feliz, particularmente adorei aqui aprender com vocês hoje. E eu quero finalizar deixando as portas abertas. A instituição está de portas abertas para vocês. Se vocês precisarem da gente, a gente está à disposição, nossa comissão está à plena disposição para o que vocês necessitarem. Tá? Gustavo, você pode dar uma saudação aí para os nossos convidados, agradecendo aí a participação também, e, por favor, em seguida, Dani, para a gente encerrar a transmissão. Claro, antes de fazer esse agradecimento, eu queria também me juntar a você nessa defesa do projeto. Como eu falei, é um projeto que hoje eu pude conhecer um pouco melhor, é um projeto que, na minha visão, e como todos os outros que visam atualizar, visam modernizar a estrutura da legislação empresarial, em especial no tema da insolvência, eles merecem o nosso apoio. Acho que a Comissão de Direito Comercial do IAP e o próprio IAP devem, sim, apoiar esse projeto. Outras instituições também me colocam à disposição para continuar participando desse debate, e acho que a aprovação desse projeto merece todo o nosso entusiasmo. Quero agradecer ao professor Thomas Santana pela sua brilhante participação. Professor Thomas, prazer conhecê-lo hoje. Espero que a gente possa, mais uma vez, em outras oportunidades, discutir esse projeto e tantos outros projetos que ainda estão por vir. Professor Marcelo Sacramone, também, igualmente, agradeço a oportunidade de debatermos juntos esse tema importante. E o professor Renato Scardo, que também nos brindou aí com excelentes intervenções. Posso dizer que tudo que foi dito aqui hoje, como eu falei no começo do evento, me proporcionou um enriquecimento que eu esperava e que eu gostaria de ter com esse evento hoje. Então, Jader, agradeço mais uma vez, renovo o agradecimento pelo convite, a você, ao nosso presidente Gustavo Ventura, a nossa querida Dani Janguier, a quem eu, de logo, passo a palavra para poder fazer o encerramento. Obrigado, gente. Boa noite a todos. Boa noite, queria agradecer a presença de todos. E agora eu entendo porque o professor Jader disse que não era professor, né? Porque eu acabei de ter uma aula aqui, né? Estava aqui só fazendo anotações e tentando acompanhar o raciocínio, porque, assim, não é a minha praia, não é a área que eu milito, mas realmente foi uma aula que eu tive hoje. Então, eu queria agradecer a presença. Obrigada, professor Tomás, professor Renato, professor Marcelo, professor Gustavo também, obrigada. E, professor Jader, vamos elevar ao nível de professor, né? Obrigada a todos, em nome do IAP eu agradeço. E o convite para os próximos webinários presenciais estão renovados. Professor Renato, professor Marcelo, quando houver os presenciais, venham aqui aproveitar, tomar uma água de coco, comer um bolo de rolo com a gente aqui em Pernambuco. Até mais, pessoal. Obrigado. Obrigado, pessoal. Boa noite. Tchau, tchau.